Imagina você encontrando com o Padre Pio, ou ele aparecendo para você, e ele te fazendo a seguinte promessa: não morrerá sem minha assistência. Olá lá, que maravilha, não é? Pois isso aconteceu. Aconteceu com ele vídeo, é o que nós vamos contar hoje. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide, Brasil e Portugal, né? E estamos aqui. Este é o programa, meu nome é Dario Gutierrez, esse é o programa Padre Pio. A história que eu vou contar hoje para vocês, ela tem uma outra história prévia. A história prévia é que eu já tinha gravado esse vídeo. Eu gravei esse vídeo com todo o esforço, com toda a falta de tempo que eu estou hoje, porque hoje eu estou com muita coisa. E quando eu vou olhar, não tinha gravado nada. Aliás, eu vou dar uma checada aqui. São dessas coisas assim mesmo de demônio. Demônio que não quer que a gente fale do Padre Pio e ele quer matar a gente por exaustão. Falar, tá vendo? Queimei seu vídeo, agora você está perdido. Ah, está perdido é ele, porque eu vou gravar de novo em seguida e está acabado. Porque vamos oferecer sacrifício a Nossa Senhora e nas seguintes intenções, pedindo a intercessão do Padre Pio para que aumente a devoção de cada um de vocês que assistem, de cada um de vocês que ainda estão na dúvida de ser um filho protegido do Padre Pio, né, e que pode ajudar demais o nosso postulado, de cada um de vocês que estão na dúvida de fazer uma simples inscrição, né, de poder, para receber o aviso todos os dias dos vídeos novos do Padre Pio, e com isso ter o seu nome incluído na missa da próxima quinta-feira, né? Bom, caros amigos, vocês viram que eu estava gravando e contando para vocês que já era a segunda vez que eu estava gravando. Olha, eu estou gravando no mesmo equipamento que eu sempre gravo e de repente ficou mudo. Eu estou falando assim e fica mudo, né? Então, essa é a continuação daquele vídeo. O demônio está atrapalhando, hein? Olha, ele me fez gravar uma vez e agora me fez interromper outra vez. Espero, vou pedir ao meu anjo da guarda que fique segurando todas as conexões, porque ele diz que está solto. Aqui um fio, aparece uma coisa, só para o microfone está solto. Eu vou olhar, não tem nada solto, está tudo certinho, absolutamente certinho, né? Mas nem para o demônio isso é obstáculo, e nem para o meu anjo da guarda isso também será obstáculo para me proteger. Então, eu estava dizendo que eu já estou oferecendo de antemão esse sacrifício para que nós possamos, para que o nosso canal aumente, para que o nosso canal cresça, para que o Padre Pio cada vez mais, ele seja... Eu vou até arrumar a câmera aqui, olha, que ela estava um pouquinho diferente, né? Aí eu fui mexer em tanta coisa aqui, bom, mas vai saindo assim. Então, eu vou contar a história desse caso aqui, da pessoa que recebeu essa promessa do Padre Pio: não morrerá sem minha assistência, tirado do livro do Olívio Cesca, né, que já nos forneceu tanta coisa maravilhosa, e é uma bela história para a gente começar a semana, né? E faço votos que não só não aconteça nada, mas que o oferecimento desse sacrifício à Nossa Senhora sirva para fervoramento de muitos, tá bem? Em 1921, o bispo capuchinho Ferdinando Damiani, vigário-geral da Diocese de Salto, Uruguai, por ocasião de uma audiência particular com o Papa Bento XV, ouviu dele as melhores referências ao Padre Pio. O padre considerava o capuchinho uma dessas personalidades providenciais que de tanto em tempo, tanto em tanto, Deus envia para socorrer a humanidade. É verdade isso aí. 16 anos depois, com sérios problemas cardíacos, sentindo-se próximo da morte, Dom Damiani decidiu voltar à Itália, na esperança de encerrar seus dias perto do santo confrade, perto do Padre Pio. Até eu, né? Até eu que gostaria de encerrar meus dias ao lado do Padre Pio. Vocês já pensaram que coisa maravilhosa? Bom, mas nós podemos fazer isso, porque nós estamos do lado do Padre Pio, e o Padre Pio está do nosso lado, sabe?
Então, nós podemos pedir isso para o Padre Pio, para que ele nos assista na hora da morte, para que ele, não que a gente mereça a recompensa, mas que, como ele era perfeito na virtude da gratidão, ele, com uma espécie de gratidão pelo apostolado que nós fazemos, por aqueles que são filhos protegidos do Padre Pio, que permite que a gente mande brindes e presentes à vontade aí para meio mundo, né? Graças à ajuda deles, para que o Padre Pio esteja na hora da morte de cada uma dessas pessoas. É isso que interessa. Eu muitas vezes rezo, quando eu sei que tem uma pessoa moribunda ou correndo sério risco, eu rezo pedindo ao Padre Pio que vá lá, que esteja lá. Vai ficar um mistério entre o Padre Pio e aquela alma, mas nós fazemos o pedido. E eu tenho sérias razões para crer que ele atende, né? Bom, então ele queria morrer para. Então vai lá, Dom Damiani voltou para a Itália na esperança de morrer ao lado do Padre Pio. Apenas chegando, porém, sofreu uma parada cardíaca. Opa, já estava a expectativa dele já estava quase para se cumprir, né? Uma parada cardíaca. Correram, então, a chamar o Padre Pio, que, inexplicavelmente, continuou tranquilo, ouvindo as confissões na igreja, e só apareceu depois do bispo ter voltado a si. Caramba! Padre Pio, que era tão diligente a atender aqueles que precisavam, como é que ele fez isso? Ora, o Padre Pio, se fez isso, é porque ele sabia que era a melhor coisa para fazer, como nós vamos ver aqui. Tamanha demora do Padre Pio irritou o superior do convento e o próprio paciente, até o bispo ficou irritado. Quer dizer, caramba, eu vim aqui para morrer do lado do Padre Pio, chego aqui, tenho um ataque cardíaco, vão chamar o Padre Pio, ele diz, eu estou aqui confessando, mas é porque provavelmente tem isso que aconteceu ele aqui, é o que vai acontecer aqui. O superior da casa disse para ele, por que o senhor não acudiu logo? Tanto mais que se tratava de um bispo. Mas a resposta do Padre Pio veio em tom de brincadeira, com aquele bom humor dele. Ele falou, mas para quê? Ele não ia morrer mesmo. Ele já tinha sido revelado a ele que o bispo não ia morrer, e ele acho que preferiu tirar almas que estavam morrendo, que estavam se condenando do inferno, tirar através da confissão, da absolvição, salvar essas almas. O bispo não ia morrer. Ele viu isso, continuou calmamente, salvando aquelas almas. Em sinal de agradecimento, Dom Damiani manifestou o desejo de ficar ali definitivamente a serviço do Padre Pio, servindo o Padre Pio. Não, reagiu ele. Volte à sua diocese, é lá o seu lugar. Aí o bispo disse para ele, mas Padre Pio, ao menos me prometa que o senhor vai me assistir no momento da morte. Padre Pio titubeou um pouco, acabou concordando e disse, combinado, prometo estar lá. Olha, que maravilha, hein, a gente ter uma promessa dessas, hein? Prometo estar lá. Por via das dúvidas, olha só, esse bispo aqui era meio da família espiritual da família espiritual de São Tomé, né? Ele queria ter certeza mesmo que a coisa estava acontecendo. Ele disse assim, por via das dúvidas, o bispo pediu que a garantia lhe fosse dada por escrito. Quer dizer, não bastou a palavra do Padre Pio. O Padre Pio respondeu, o Padre Pio era humilde, ele não ia ficar criando casos. Ele disse, tudo bem, respondeu o padre, enquanto num pedacinho de papel ele rabiscava, prometo que não morrerá sem minha assistência, Padre Pio. E deu para o Dom Damiani. O Dom Damiani, o que ele fez? Chegando em casa, Dom Damiani mandou emoldurar o bilhete e colocá-lo na parede. Outra providência tomada antes de partir. Deu um jeito de conseguir uma luva usada pelo Padre Pio. Então, ele provavelmente fez uma moldura, pôs a luva do Padre Pio, que era a relíquia, e o bilhete do Padre Pio, dizendo, prometo estar com você na hora da morte. Olha só que coisa fantástica. Vocês vão ver o papel desenrolar que isso aqui vai ter.
não desligue agora não, porque vai ficar cada vez melhor essa história. Então, entretanto, os anos foram passando. Em 1941, Dom Alfredo Viola, arcebispo de Salto, em comemoração de suas bodas de prata sacerdotais, promoveram um congresso sobre as vocações religiosas. Encontravam-se presentes todos os bispos do Uruguai e alguns da Argentina, além de padres e fiéis. Na noite de 11 para 12 de setembro, o Dom Ferdinando Damiani, certo? Que já tinha a promessa do Padre Pio, teve um ataque de angina no peito. Sozinho no quarto, estava prestes a telefonar quando lembrou da promessa do Padre Pio. Eis, porém, que na mesma hora, Dom Antônio Maria Barbieri, futuro cardeal de Montevidéu, acordou sobressaltado com uma forte batida na porta do quarto, seguida pelas palavras: vai depressa assistir Dom Damiani, ele está morrendo. De quem eram essas palavras, de quem era essa voz? O Dom Antônio não sabia. A gente já vai desconfiando que era Padre Pio, né? Bom, o arcebispo acorda rapidamente, chama alguns padres, apanhou os santos olhos e juntos acorreram. Ao entrar no quarto, porém, percebeu na penumbra e na silhueta um frade capuchinho. A silhueta de um padre. Imagina, ele entra no quarto escuro, ele vê um padre capuchinho que logo desaparece no corredor. Barbieri olhou em volta, verificou portas e janelas, tudo fechado. Por onde teria ele entrado e quem seria? O mistério se aclarou sobre o criado mudo do Dom Damiani. Na mesinha ao lado da cama, tinha um bilhete com as palavras em lápis, rabiscado em lápis, dizendo: Padre Pio veio. E na parede, emoldurado, o bilhete do Padre Pio. Eu não sei se esse bilhete foi o próprio Dom Damiani que escreveu antes de morrer, né? Porque eles estavam rabiscadas as palavras, ou se foi o Padre Pio que escreveu. Né? Eu gostaria de saber onde é que estão esses bilhetes. Porque está aqui, ó, Dom Barbieri guardou os 2 bilhetes com a intenção de algum dia checar pessoalmente a verdade daquelas palavras e também a identidade do religioso que vira fugazmente no quarto Dom Damiani. Eu acho que o Dom Barbieri, se estiver vivo ainda, ele guardou esses bilhetes, não vai soltar esses bilhetes, mas eu vou esperar que o padre Carlos Laborda assista esse vídeo aqui, lá em São Giovanni Rotondo, e ele me deu uma pista de onde está o padre Miguel Russo, grande amigo meu, lá da Diocese de São Luís, na Argentina, que também muito ligado aos capuchinhos, que de repente eles têm uma pista. Onde é que estão esses bilhetes? A gente traz os bilhetes aqui e mostra para vocês, hein? Vai ser fantástico. Ah, não, se eu arranjar esses bilhetes aqui, eu faço até um evento. Faço um evento. Então, ele guardou o bilhete para, numa ocasião qualquer, poder checar quem era a identidade daquela sombra, né? daquela sombra, não, daquela silhueta. A oportunidade apareceu no dia 13 de abril de 1949, quando, por ocasião de uma visita ad limina, foi a São Giovanni Rotondo. A visita ad limina é a visita que um bispo tem que fazer a cada 2 anos, ele tem que fazer ao Papa, né? Então, esse aqui a gente vê, se eu não me engano, é a cada 2 anos. Acho que ele aproveitou aqui para dar uma esticadinha em São Giovanni Rotondo e falar: vamos ver quem é esse, vamos ver, vamos desvendar esse mistério. De imediato, chegando em São Giovanni Rotondo, ele reconheceu o Padre Pio. Mesmo assim, olha que ele era desconfiado, hein? Para descartar qualquer dúvida, lhe indagou. Não, ele não era desconfiado. Desconfiado era o que pediu o bilhetinho, né? Mas ele aqui também não. Ele falou: o senhor já esteve no Uruguai? Perguntou direto para o Padre Pio: o senhor já esteve no Uruguai? Mas o Padre Pio se fez desentendido, receando que não tivesse compreendido a pergunta, e o padre, mas o arcebispo foi direto ao assunto, dizendo: acho parecido com o capuchinho que vi no quarto de Dom Damiani.
na noite em que ele morreu, acaso era o senhor? Por acaso era o senhor? Novamente, ficou sem resposta. Então ele olhou o Padre Pio sorrindo e disse: compreendo, Padre Pio, compreendo. Ele compreendeu que o Padre Pio não queria agredir a humildade dele, Padre Pio, dizendo: fui eu mesmo, eu fui lá, curei, salvei, sei lá o quê. E ele, o Padre Pio, com uma daquelas palavras, daquelas evasivas, que ele era grande mestre, aliás, não é só ele, não, eu estava lendo o Padre Anchieta também, tinha várias evasivas, cada vez que alguém vinha atribuir a ele algum milagre, alguma coisa, etc. Então, o Padre Pio usava muito essas evasivas quando ele não podia, nem não queria confirmar, mas também não podia negar. Então ele respondeu: o padre diz: compreendo, padre, compreendo, sorrindo. Ele responde: sim, eu vejo que Vossa Excelência compreendeu, que bom. E matou a coisa assim. Tá aí, meus amigos, espero que dessa vez a gravação tenha saído, que vocês possam ouvir a emenda que foi feita aí, relevar essa dificuldade e que pensem nisso, pensem em se aproximar mais do Padre Pio, para que o Padre Pio se aproxime mais de você e que o Padre Pio possa falar: que posso falar para você isso aqui, eu vou te assistir na hora da morte. Vamos pedir isso para o Padre Pio? Vamos. A gente tem que pedir isso para o Padre Pio de qualquer maneira, porque, como diz aquela oração, fica comigo, fica Senhor comigo, né? Os dias vão terminando, a morte é certa, ela vai se aproximando, nós nunca sabemos quando é o nosso dia. Então vamos tratar de, enquanto é tempo, fazer alguma coisa pelo Padre Pio, dando like, compartilhando, se inscrevendo, entrando no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, ajudando como puder, para que nós possamos espalhar esse santo, que é o santo criado para a nossa época, né? É o santo dos nossos dias, é o santo que serve de exemplo, não só para os católicos, que estão cada vez mais esfriados na fé, mas também para os sacerdotes, muitos deles numa situação que precisaria dar uma conversão, uma reconversão. O Padre Pio pode tudo isso, tá bom? Fiquemos agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a bênção do nosso querido Padre Pio. Salve, amigos, espero que tenha gravado. Rezem por mim, porque às vezes a oração tem efeito retroativo. E até amanhã. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.